Boa tarde, pessoal. Hoje eu venho aqui trazer mais um vídeo para vocês, na verdade, para falar de um assunto que vai ser o tema do meu artigo de amanhã no Estratégia. O link eu vou deixar aqui na descrição, tá ok, do vídeo. A partir de amanhã, por volta de umas 6, 7 horas da noite, eu já vou colocar ele lá no site, que é para falar sobre o passo estratégico, tá ok? É um material inédito, assim, no meio dos concursos, em que nós procuramos, de fato, fazer um trabalho para focar aquilo que é cobrado efetivamente nas provas, tá? E cada um dos analistas vai ficar responsável por uma das principais disciplinas ali do concurso para auditor da Receita, tá, ok? Na verdade, esse primeiro passo que a gente está lançando, o foco dele é exclusivamente no concurso para auditor da Receita Federal, tá bom? Auditor fiscal da Receita Federal do Brasil. Em breve vão ser lançados outros também, na área fiscal, com foco na área fiscal como um todo, onde a gente vai analisar a prova de diversas bancas, fazer essa mesma análise que eu vou explicar para vocês, mas para diversas bancas, na área de tribunais, tudo. Mas, por enquanto, esse primeiro é para a Receita Federal, ok? A aula 0 já está disponível, direito administrativo. Vocês receberão um relatório por dia, de segunda a sexta-feira, tá ok? Sendo que são 6 disciplinas que vão estar abrangidas aí no passo estratégico. Direito administrativo, que já foi disponibilizado o relatório 0, e a partir de quarta-feira começam as outras, português, contabilidade, direito constitucional, raciocínio lógico e direito tributário, ok? Na verdade, eu fiquei encarregado da parte de direito tributário, e esse trabalho, ele serve tanto para o aluno iniciante quanto para o aluno avançado, tá bom? Porque esse trabalho, o enfoque dele é aprimorar o teu estudo. Para o iniciante, o que vai ajudar o passo estratégico? O iniciante, ele vai poder pegar esse material e já analisar ali o que de fato importa. Ainda mais quando a gente tem um primeiro contato com a leitura do material, uma disciplina que a gente nunca viu, a gente tem uma dificuldade em saber o que importa e o que não importa. No passo estratégico, a gente procurou, de fato, enfatizar aquilo que é cobrado, sem achismo, com base em estatísticas, que eu vou falar um pouco mais para vocês daqui a pouco. Para o pessoal avançado, também vai servir por quê? Porque esse material ele vai te ajudar a aprimorar as suas marcações, os seus resumos, tá? Com base, de novo, naquilo que de fato é cobrado. Aí você fala assim, pô, Rafael, mas tem várias aulas aí que eu vejo que o professor fala, isso aqui é cobrado bastante, isso aqui cai bastante. O que acontece? Esse material que a gente está fazendo, ele não tem o intuito de substituir o material do professor e também nem de ser um resumo desse material, tá bom? A gente fez esse material, por exemplo, direito tributário. Eu analisei todos os itens de todas as provas da ESAF nos últimos 5 anos e de todas as provas para o cargo de auditor fiscal da Receita Federal do Brasil nos últimos 10 anos. Com base nisso, a gente foi olhando item a item, classificando por assunto, né, tentando respeitar sempre que possível ali o curso regular do professor, tá bom? E dentro disso a gente foi fazendo essa classificação e verificando quais assuntos que de fato são mais cobrados, quais pontos são mais cobrados. E a gente fez como se fosse você vai ver, para ficar basicamente como um ranking, né? Você vai estudar, por exemplo, o assunto meu da aula 0 vai ser sobre conceito e espécie de tributo. Você vai reparar lá que, nos últimos 5 anos da ESAF, em quantidade de itens, é o terceiro assunto mais cobrado dentre os 31 que eu dividi a disciplina. Tá bom? E se você for ver, essa divisão é muito parecida com a do professor, que ele faz na aula dele. A gente procurou seguir isso até para facilitar o aluno a estudar, tá bom? Mas, como eu disse, são materiais independentes. Então, para o aluno iniciante, ele ajuda a partir do momento que ele já vai te orientar, né? Ele já vai encurtar a tua caminhada, vai otimizar o teu tempo para você focar naquilo que de fato importa. E para o aluno intermediário avançado, é para dar aquela melhorada ali mesmo na tua marcação, para fazer o diferencial. Porque a gente sabe que é um período que tem tido poucos concursos, então o pessoal cada vez mais está se embreando, até por causa da crise, nesse meio de concursos, então a gente tem que ter um diferencial. O passo estratégico é isso, é para dar um ganho de performance, né, para o aluno que já é intermediário e avançado, e para facilitar, para otimizar o tempo, né, e já direcionar melhor o aluno iniciante. Que aí quando chegar nessa fase que ele já tiver avançado, ele já vai estar bem orientado, tá bom? Então é um relatório que a gente procurou não ser muito extenso, creio que são no máximo por volta de 30 páginas por relatório. De segunda a sexta, às vezes você atrasa um dia, não consegue ler, você vai ter sábado e domingo para recuperar o tempo. E não é um relatório que é para você ler decorando uma estatística, nada disso. É para você dar uma olhada, tá?
e vendo aquilo que é importante. Às vezes você vai estar numa semana que é um tema que não cobra tanto, óbvio. Não dá para deixar de estudar nada, ainda mais que a gente está tratando das 6 disciplinas básicas, digamos assim, e mais importantes ali do concurso para auditor da Receita. Então, a gente tem que olhar tudo, mas você sabe o que você vai ter que olhar com mais carinho, o que você tem que praticar mais, o que você vai ter que ter uma revisão melhor, um resumo melhor ali para fazer uma boa revisão, tá ok? Agora, falando do meu relatório específico, vocês vão ver aí na introdução, como eu disse, é um relatório que trata sobre conceito e espécies de tributo. Vocês vão reparar aí que eu já procurei destacar que esse assunto, dentre as provas de ESAF, como eu falei agora há pouco, ele é o 3º lugar dentro dos 31 que eu dividi, ok? E aqui nessa outra imagem, eu estou mostrando para vocês como que eu procurei fazer a divisão dos assuntos, tá bom? Direito tributário. Vocês vão ver aí que eu marquei o número, os relatórios ao lado esquerdo, né? 0, 1, 2, 3. E ao final do nome do assunto, entre parênteses, eu procurei colocar o número correspondente ao assunto, totalizando 31. Então foi assim que foi feito. Se a gente pensar 100% dos itens dividir pelo total de assuntos que eu dividi aí, dá mais ou menos 3,23% por assunto. Você fala assim, pô, 7% para um assunto é pouca coisa. Não é. Como eu disse a vocês, eu vou estar apresentando aqui também ó, a análise estatística nesse assunto em relação aos concursos elaborados pela ESAF nos últimos 5 anos, tá ok? Vocês vão ver aí que ele tem uma relevância considerável, como eu falei agora há pouco, um pouco mais de 7%, tá? E logo embaixo apresenta a tabela que mostra a estatística nos concursos para auditor da Receita nos últimos 10 anos, tá bom? E por fim, aí no final da tabelinha, eu coloco a conclusão da análise, falando até que para a Receita Federal, para os concursos de auditor da Receita Federal, esse assunto ele ocupa a 11ª posição no ranking dos mais cobrados, tá? Dentro dos 31. E aí, quando a gente passa também a parte de análise das questões, como eu olhei questão, como eu falei, eu olhei a questão, item a item, e verifiquei aí, ó, que na maioria absoluta das questões, você precisava apenas conhecer a literalidade dos dispositivos. Inclusive, eu menciono os dispositivos e reproduzo ali no relatório para facilitar o teu estudo, para você não ter que ficar consultando uma fonte externa, né? Porque às vezes a gente está com material e tem que, poxa, deixa eu dar uma olhada aqui na lei seca. Não precisa, a lei seca está copiada aí. E por fim, o questionário de revisão. E aí é um questionário onde eu coloco várias questões, e aí sim, coloco, obviamente, questões que foram cobradas, né? Aliás, não iguais, mas que envolvam os assuntos que foram cobrados já em concursos anteriores, né? Dentro de todas as provas analisadas aí. Eu coloco essas questões comentadas, tá? Marcando o enunciado delas de acordo com a incidência dela nos concursos, tá bom? Esse questionário de revisão é o único ponto onde a gente aborda assuntos que não foram cobrados, tá? Que é para também ajudar o aluno a cercar todo o assunto. Há sempre a chance de aparecer algo novo, ok? Então a gente procurou fazer isso nesse questionário de revisão. Como eu disse, é um material inédito, tá, pessoal? É um material que vale a pena ser adquirido, porque vai auxiliar, vai dar uma qualidade maior nos estudos, nas marcações, como eu disse, tanto para o aluno iniciante quanto para o aluno avançado, tá bom? E o diferencial é esse, a gente faz um trabalho não é com base no que achou, não é com base numa intuição do que é ou que não é mais cobrado, é com base em estatísticas, tá? A gente analisou item a item de cada um desses assuntos para verificar aí qual assunto tem incidência maior, qual que não tem, e dentro desse assunto, como que a banca costuma cobrar, se é por meio da literalidade, por meio de jurisprudência, como que a banca costuma confundir o aluno, tá bom? Tudo isso vai ter uma parte no relatório que é de orientações de estudo e conteúdo. É nessa parte que a gente procura abordar essas nuances, esses detalhes de como que a banca cobra, tá? Eu aconselho a todo mundo a dar uma olhada nos relatórios zero de cada uma das disciplinas, tá? Que vocês vão perceber que de fato é um trabalho diferente, tá? É um trabalho que vai agregar sem dúvida nenhuma no estudo de vocês e que pode sim fazer a diferença na hora da aprovação. Então por hoje é isso aí. Espero que vocês façam bom uso do passo estratégico, ok? Um abraço.